Olá, você está aqui com mais um podcast da Consciência. Meu nome é André Emboaba, eu sou consteladora familiar e terapeuta integrativa. E estou aqui em mais um episódio com a minha companheira de podcast, Heloísa Brião. Elu, com você. Olá, sou a Elu, sou astróloga e terapeuta holística e hoje nós trouxemos a Mai do Camarim Cósmico para conversar com a gente. A Mai, diante do espelho, se sente natureza, prefere não vestir idade, gênero e rótulos permanentes. Na dança da imponência, a melhor escolha para Mai é fluir no agora e ser transparente para vestir-se do que se apresenta quando é atravessada pelo sentir que a vida traz. A Mai hoje, ela é artesã capilar e terapeuta multidimensional e se considera criadora de borboletas. Bem-vinda, Mai. Bem-vinda! Gratidão. Gratidão. Gente, antes de começar, eu vou contar um pouquinho, né? Eu conheci a Mai no Cacau Flow. Ela faz parte lá com o Camarim Cósmico, que é um ritual, digamos assim, que acontece 1 hora antes do Cacau Flow iniciar. Então, tanto que quando a gente é convidado ali, quando a gente compra o convite, a gente tem essa informação. Se você quiser participar do Camarim Cósmico, você chega 1 hora antes. E eu, lógico, eu fui, né? Porque eu gosto de experimentar tudo que aparece. E aí, gente, eu me deparei com essa mulher maravilhosa no seu camarim cósmico. E a gente fica imaginando o que é esse camarim cósmico, mas a Mel vai contar tudo pra gente aqui. E foi uma experiência fortíssima para mim. Foi incrível. E aí eu falei, eu vou trazer a Mai para falar no nosso podcast e ela gentilmente aceitou. Então, muita gratidão por você estar aqui, querida. E conte Agradeço. tudo pra gente, eu quero que você conte tudo. Como você chegou, né, nesse autoconhecimento? O que você tem para trazer para inspirar as pessoas, né? Pessoas como você, pessoas que estão aí, às vezes, perdidas nesse planeta, para trazer um pouquinho mais de consciência para esse universo. Traz para a gente, vai, tudo que você quiser. Ah, gratidão profunda pela oportunidade, honrada por esta vida tão bela e surpreendente. Eu gostaria de desconstruir algumas coisas que já foram ditas. Para quem está me escutando pela primeira vez, elas falaram ela, mas isso é uma das infinitas possibilidades, tá? Elas se expressaram diante de mim de acordo com o que veio no momento, e isso é maravilhoso, né? Então, se de repente você está aqui ouvindo a minha voz e acha melhor falar ele ou falar ele, Lu, ou o que vier, seja muito bem-vindo ao meu mundo, mundo de Mai. Você pode se expressar da forma que sentir, desde que venha com bondade e com respeito. Porque se desrespeitar, a Mai, que é infinitas possibilidades, vira também uma serpente, muito serpente. Então, é um dos meus princípios, o respeito, né? Não estou aqui para pregar uma verdade absoluta. O que eu vou falar é a partir do que eu vivi, do que a vida me presenteou de experiências. Então, não é uma verdade absoluta, é somente um ponto de vista. Então, se nutrir aí a sua vida muito bem, se aí não fizer sentido, por favor, siga seu coração, honre aí aquilo que você está sentindo desse lado. Bom, por onde começa? Alguma sugestão, assim, falar do camarim, falar um pouco da minha Eu história? acho que Alguma começa pela sua dica? história e depois a gente Tá chega bom, no camarim e a gente convida as pessoas para conhecerem o Camarim Cósmico, tá bom? perfeito. Aham. Eu recebi de presente o nome de Mike, quando estava no ventre da minha mãe. A minha mãe se chama Maria, meu pai se chama Davi. Eu atualmente moro e nasci em São Paulo. É, a minha família, a minha ancestralidade, ela me presenteou com os primeiros episódios da minha vida sendo católico, né? Vou falar para a parte da espiritualidade, né? E eu tive uma característica muito predominante que é a obediência, né? Então isso é algo que eu não sei explicar, mas eu tenho uma lembrança de um filho muito obediente. Acredito que estava muito enraizado essa questão do objetivo final que me foi apresentado, que é a chegada ao paraíso, ao céu.
E isso me deixou um tanto quanto curioso, né? Com o desejo de chegar nesse tal paraíso, nesse céu, onde não existe mais medo, onde não existe mais fome, aonde a minha criança visualizou um circo de Soleil, né? Um paraíso cheio de brincadeiras, colorido, enfim, onde eu poderia ter asas para voar. E esse era um objetivo da criança. E tive como direcionamento a minha mãe e o meu pai, que me colocaram, né, nesse caminho, diante do ponto de vista deles, daquilo que eles acreditaram serem as melhores escolhas. E uma delas era honrar pai e mãe acima de tudo. Então esse é um princípio que estava muito enraizado. Então tudo que minha mãe falava e o meu pai falava, eu seguia à risca, né? Porém, todavia, entretanto, o resultado disso culminou, né, numa revolta. Eu eu sofri muito, né? Isso não é culpa de ninguém, mas eu sofri muito com as depressões, porque a minha criança gostava muito de se expressar e eu tinha uma opinião muito forte. Eu gostava muito de determinados tipos de roupa e a minha mãe, né, com a sua intenção máxima ali de me proteger contra os ataques da sociedade, me impediu de vestir, mas por amor, né, mesmo que naquele tempo muito ignorante, mas era o melhor que ela pôde me dar, sempre me protegendo. Mas eu cresci com essa repressão muito grande, né, de ter medo de ser o que eu queria ser. E muito cedo, mesmo com toda essa ideia que minha mãe sugeriu de tipo de roupa, de como vestir, de como ser, eu já recebia preconceitos. Então, eu sofri bastante bullying, né? Desde pequenininho eu já ouvia: você é bichinha, você é viadinho, né? E, consequentemente, fui muito afastado das rodas de grupo. As pessoas não gostavam muito de brincar comigo. Eu fui uma criança que gostava muito de abraço, de toque. Eu tive contatos sexuais muito cedo e muito instintivamente, era um instinto mesmo. Então, um beijo na boca, toques nas genitálias, e era uma coisa muito gostosa, né? Eu não tenho lembrança de nenhuma maldade que com o tempo foi desenvolvendo. Era uma pureza, uma coisa tão maravilhosa. E, enfim, a minha criança gostava muito de afeto. E eu passei por um tempo na religião católica, me tornei coroinha, então mergulhei fundo, e essa é uma característica minha de quando eu vou, eu quero conhecer mesmo. Eu vou tomar até a última gota do copo. E aí chegou um momento que eu me senti abusada pelo padre, né? Ele me cumprimentava com umas lambidas na orelha, mesmo que eu gostava de afeto, mas vindo daquele ser, me pareceu um pouco estranho. E aí, nessa época, a minha irmã, um tanto quanto rebelde, maravilhosa, gratidão, minha irmã, por você ter sido dessa forma, me inspirava a sair um pouco dessa caixinha da minha mãe, me controlar, né, determinar o que é certo para ela. E conforme eu fui crescendo, a consciência foi despertando, né, e essa questão de você ser livre, de querer seguir o seu caminho autêntico, já também naturalmente foi aparecendo. E eu comecei a fazer coisas escondidas, né, porque eu apanhei muito. Minha mãe queria me proteger um tanto quanto que eu apanhei bastante, senti bastante dor para tentar me segurar ao máximo e não deixar essa criança fazer o que ela queria, porque na perspectiva dos meus pais, isso me colocaria em risco na sociedade. Eu poderia apanhar na rua. É, e aí a minha irmã, ela se casou muito cedo, ficou grávida muito cedo e, inclusive, foi ela mesma que me instigava a colocar piercing no dente, a dançar, a viver uma vida mais, né? Tipo, do jeitinho que ela queria. Ela era bem rebelde, ao contrário do Mike, que era super obediente, quadradinho. Era, assim, um estudo. O processo da minha escola foi muito bem feito, assim, tipo, 10, 10, 10, 10, e a minha irmã era o oposto, assim, zero, ia pra escola, brigava, e eu nunca fui de brigar, tinha muito medo de entrar em briga, porque não fazia parte do meu instinto isso. Enfim, mas aí a minha irmã seguiu uma outra religião e me inspirou, porque um dia eu fui e gostei muito da outra forma de viver. E aí eu me desidentifiquei como católico e passei a acreditar que era crente na época, que hoje é conhecido como protestante. Opa!
como protestante e tal. Caiu meu celular, só para quem estiver ouvindo aí não levar um susto. Aí passei a acreditar que era protestante. E aí a minha vida mudou completamente. Era como se eu tivesse desinstalado um aplicativo no meu mundo interno, como no celular, e instalasse o eu sou crente, eu sou protestante. E sendo submisso, sendo intensa, o que eu me tornei? Me tornei profeta lá da igreja. Dancei na igreja, era uma dança profética, que era uma dança instintiva, que transmitia mensagens através do movimento. Era uma dança muito sagrada, assim, muito especial. E lá me instigou o babado de querer viver milagres. Que o povo contava no púlpito, eu fui transformado, o pote de arroz que estava vazio no dia seguinte estava cheio, Deus me tocou e eu fui curado de uma doença. E, gente, eu não tenho nada para contar. A minha história é muito basiquinha. Eu sempre fui sustentado com o bom e do melhor, mesmo vivendo numa vida simples, mas meus pais sempre me mimaram. Mas me mimaram muito, muito. Eu não tenho. Sempre tirei 10. Na escola nunca me faltou. Meu pai sempre me deu os presentes que eu queria, sempre passeei. Gente, vida de regalia. O que eu vou contar, né? Quero viver uma vida de milagre. Minha história tá muito. Eu não tava gostando da minha história. Gente, ótima escolha viver uma vida de milagre. Você sabe o que aconteceu. Surgiu, então, uma possibilidade de viver um milagre. A tal da cura gay. Que até então eu me abri falando, eu sinto atração por homem. Isso vai te levar para o inferno. Lembra do que a criança queria? Ir para o céu. Vamos trabalhar. Ótimo! Vai ter uma oportunidade de dizer, eu era viado e hoje eu sou hétero. Uhul! Vou poder experienciar esse tal milagre que a Bíblia tanto conta. Eu acho maravilhoso poder andar sobre as águas. Incrível, mas eu nem sei o que é isso na prática. Muito interessante ser cego para poder ver. Cara, quero saber se esse Deus existe mesmo. Porque eu só sabia nas histórias. Eu acreditava, mas sem questionar, sabe? Acreditava porque minha mãe falava, e eu era tão submisso que não tinha o que questionar. E ai de mim se questionasse, era a vara na certa. Então eu não tive a oportunidade de questionar. E aí na igreja evangélica, com tantos testemunhos, eu comecei a me questionar. E sem a presença da minha mãe, porque minha mãe ficou na religião católica dela. Então foi o meu primeiro passo, assim, fora da caixinha. Eu pude me questionar. E aí eu falei, nossa, eu vou amar viver essa experiência de cura, de milagre. Porque internamente... eu quis ser padre também, foi o ápice. Eu ia ser padre. Enfim, eu queria contar isso porque é muito importante esse desejo de ser padre, que vocês vão entender mais pra frente, resumidamente aí, o que eu vou contar. E aí, também, na igreja evangélica, eu queria ser pastor. Enfim, sempre chegava nesse ápice aí, dentro dessa história. E aí eu aceitei, passei por um processo, resumidamente, de 2 anos. Gente do céu, foi babado. Caracas, eu acreditei numa doença, num pecado muito triste. Porque eu me questionava, que Deus amoroso é esse que me fez com o pecado? Que amor incondicional, enganoso é esse que me coloca no mundo? Mas aí, eles contavam umas histórias tão bem contadas, tão ignorante, que eu acabava voltando pro ponto de tipo, não, eu vim com um pecado, mas é porque eu lá no Jardim do Éden pequei. É culpa minha, porque lá no Éden houve o pecado. Então eu que me vire, porque Deus foi ótimo. Deus deu um bom e do melhor. Aí a serpente ofereceu um negócio, eu desobedeci. Por desobediência eu tô aqui, então eu que lide com isso. E aí foi, maratona, gente. Era jejum de não sei quantos dias. Era dar dinheiro para a igreja, sempre que eu nem tinha. Tipo, ganhava super pouco, já dava dinheiro. Voto de fé. Tortura psicológica. Era um tal de colocar a mão na cabeça e vinha umas coisas que eu não sabia se era realmente eu, se era... Enfim, uma tortura. E sendo assistido por uma plateia. Porque era assim,
Temos a oportunidade de assistir um milagre. E estava todo mundo desesperado para conhecer esse tal de Deus. Então, ter um milagre era o motivo da gente o quê? Se manter firme no caminho da fé, rumo ao paraíso, aguardando o Salvador descer do céu quando tocar a trombeta. Qualquer barulhinho que vinha do céu falava, será que é a trombeta? Olha só que brisa, muito louca. Foram 2 anos. Nesse período, eu... Ui! De novo o celular. Eu conheci uma menina chamada... não vou falar o nome dela porque ela já falou que não queria ser conhecida. Mas enfim, era uma menina. E aí eu comecei a me relacionar com ela, mas foi um relacionamento, tipo assim, bem escravo, sabe? Ela me conhecia desde a escola, eu chamei ela para ir para a igreja, tava me fantasiado para dançar, ela falou, nossa, é até viadinho dentro da igreja, olha só como ele é, todo fantasiado de roupa de cetim para dançar na igreja. Mas ela foi para a igreja e se envolveu lá também. E ela se encantou pela minha devoção, pela minha forma de lidar, né, com a interação com o Espírito Santo, enfim, com a minha atuação. E como ela estava nesse processo de se encantar, né, pela religião, ela acabou cedendo o preconceito dela. E esse de ceder, ela se apaixonou muito por mim, porque ela sentiu um amor muito forte. E a gente passou por um processo de cura muito forte junto. Então era eu dando apoio para o processo de libertação entre aspas dela, e ela dando um apoio para mim. E aí já estava sendo ótimo, porque eu beijava ela e sentia atração. Queria ter relação sexual com ela, só que não podia, né? Só depois do casamento. Outra tortura. Só que eu tinha me esquecido que lá, quando eu era pequenininha, eu já beijava meninas, já queria pegar minhas primas. Eu já sentia atração. Mas a tortura psicológica foi tão grande que já foi um motivo de uma prova do milagre acontecendo quando eu senti atração pela Cíntia. Só que aí eu queria ter uma relação sexual com ela, mais profunda. Porque eu falava, mano, a menina tá completamente apaixonada por mim. Eu vou casar com ela, vai que não rola. Eu queria fazer um test drive antes, mas isso era motivo de castigo dentro da religião. Então foi muito difícil para mim, gente, muito difícil. Foi uma tortura muito grande, porque eu estava sendo monitorada pelas pessoas. As pessoas me encontravam e ficavam perguntando como é que estava o meu processo. Foi curada? E aí? Não tá sentindo mesmo a atração pelos homens? Mesmo. E eu tava sentindo ainda. Eu saía para trabalhar, eu olhava uma presença masculina, eu tava sentindo, sentia. Lavava o cabelo de um cliente, sentia uma energia muito de prazer nas minhas mãos. E não tava rolando. Só que tava perto do casamento, minha gente. E a tensão ficou mais tensa, porque o sonho do Mike é subir no púlpito e salvar vidas através do meu testemunho. Ter uma história que convença que esse tal de Deus existe e que ele é tão poderoso que me curou da homossexualidade. Jesus! Chegou o casamento. Chegou próximo do casamento. Caiu a ficha. Cara, eu tô sentindo atração ainda. Ganhei até casa, gente. Ganhei casa. Tá tudo sendo facilitado pelas pessoas, porque parece que elas estavam desesperadas assim para me dar um apoio. Só que o que precisava acontecer era uma mudança interna. E essa tal de doença não estava sendo curada. E a decepção? Que Deus é esse que me viu durante 2 anos? Queimei roupa do guarda-roupa, fiz um monte de processo, tortura psicológica, um monte de gente ali ó, em cima de mim. Muito tenso o processo. Processo super difícil de me relacionar com a Cíntia. Falei o nome dela. Mas enfim, perdão. Tem muitas Cíntias do mundo. De me relacionar com ela foi super difícil. Super, super, super. Muito difícil. Muito. Pra chegar no casamento, subir no púlpito e falar, gente, casei, mas ainda assim, eu não vou viver isso, não foi por isso que eu caminhei. Não vou, não faz sentido eu subir no púlpito e falar, casei. Sente atração? Sinto. Aí eu fui falar com o pastor, revoltado. Eu não tô acreditando
Que Deus é esse? Que processo foi esse? E eu não sei como eu falei isso, mas era Deus em mim falando, isso é uma tortura psicológica. Aí o pastor foi colocar a mão na minha cabeça, achando que eu estava endemoniado. Falei, querido, se você quiser conversar com o homem, agora ele veio. Nossa, me veio um macho, tão macho, que eu peguei o dedo dele e quebrei, que ele colocou a mão na minha cabeça, eu quebrei o dedinho dele. E gritava, gente, isso foi uma tortura, isso tudo é uma mentira. Eu não acredito que isso funciona e nem que Deus existe. Aí eu me desconectei de tudo e fui viver o mundo fora de casa, saí de casa, fui morar fora. Aí conheci as drogas, né, o universo das drogas, e foi ótimo. Foi um momento de solidão, de desconexão, para um reencontro com a força criativa. Gente, foi tão especial, foi bem difícil também, mas foi tão especial que eu honro muito, assim, não incentivo utilizarem, né, essas drogas sintéticas de jeito ou maneira, mas eu preciso dizer uma verdade, eu honro muito as aberturas que eu tive com essas substâncias. Porque eu comecei a me conhecer de um jeito impressionante. Tive umas viagens, assim, psicodélicas muito impressionantes, que ali começou o despertar. Falei, nossa, tem uma coisa a mais. Oh! E aí essa força começava a me trazer uns insights, porque eu tinha vivido, e toda a cena que eu estava vivendo, depois que eu saí da igreja, que eu me desliguei totalmente, fiquei incrédulo, graças a Deus, porque essa sensação foi de tipo, eu não acredito nisso. Aí não tinha mais nada. Só que chegou um momento da minha vida que eu comecei a acreditar. Agora sim eu sou gay. Pronto. E não tem pecado nenhum em ser gay, não tem problema. Aí eu me tornava gay. Baixava o download, ser gay. Aí eu falei, não, mas eu vou ser um gay masculino. Tem até aqui uma foto, não sei se vocês vão ver, mas era bem masculino aqui. Malhei, fiquei bombadão, gostosão, porque esse gay que eu queria era um gay que era aceito, então, na época, ser aceito e ser gay, você não inventa de ser afeminado. Você pode ser gay, mas seja discreto. Ninguém precisa saber. Era aquele medo de me expressar, né? Ok, baixei o download. E aí, com o tempo, minha gente, o download ia acontecendo, as ideias do que eu acreditava era igual a quem se considerava ser gay masculino como eu. O grupinho ia chegando, aquela egrégora se formando. E ali eu tive a oportunidade de ver, a partir do outro, aquilo que eu estava sendo. E eu não gostei. Falei, o povo acreditando nisso, o mesmo estilo de música, tava querendo me vestir com o mesmo estilo de roupa. Eu não tô curtindo isso. Eu conheci um rapaz que me incentivou a passar maquiagem, que eu já gostava. Teve uma vez lá no salão que eu peguei um rímel e passei, fiquei tão encantado, mas aí ficou debaixo do tapete, sabe? Aí, com o tempo, trabalhando com um salão de beleza, né? Na época eu me considerava cabeleireiro, e aí a gente se envolve muito com maquiadores e tal. A gente acaba brincando, né? Deixa eu só passar uma coisinha, mas só de zoeira. Ah, bebê, mas você sabe, aí você gosta. Isso fica guardado no coração da criança. Que quando a criança gosta, ela pede mais, não é mesmo? Ok. E aí, quando eu falava que eu não queria mais viver aquilo, eu acessava no meu coração algo que eu estava gostando. Aí eu comecei a passar uma basezinha, um rímelzinho bem de leve. E aí eu comecei a ver que a minha forma estava diferente. E eu precisava de um rótulo, né? Internamente o líquido estava numa vibração diferente. Mas qual é o rótulo dessa embalagem? Ah, agora eu sou andrógeno. Eu sou andrógeno. Baixou o download. Minha gente, começou tudo de novo. Me encontrar com o povo andrógeno, ouvir o que o povo andrógeno pensava. Daqui a pouco eu estava falando a linguagem, o idioma da androgenia. Ai, não sei o quê. Ai, não sei o quê. Os gostos, umas coisas assim que eu não vou nem abrir, porque é muita coisa. Falei, nossa, não gostei disso. E sempre quando tinha uma identificação, dentro desse grupo, tinha um grupo diferente deles que era um motivo de guerra. Um exemplo, o povo andrógeno sofria preconceito com o povo Barbie, que era os malhadinhos, os gay Barbie, assim, tipo Ken. Sabe o Ken da Barbie? Então, esse era um grupo que eu participei inicialmente. Então, esse grupo, quando se via na balada, não se batia.
Então tinha guerra. Estranho isso, né? Enfim, não gostei. Aí o cabelo começou a crescer. Aí o povo fica falando, você tá parecendo trans agora. Não tá mais andrógeno. Aí eu falei, é verdade. Não, eu acho que eu... Tá bom, eu vou assumir. Mas eu vou ser uma trans sem peito. Eu não quero pôr peito. Aceitei o aplicativo de ser trans. Minha gente, aí foi babado. Nossa, foi tipo o ápice da crise existencial. Porque eu comecei a sentir coisas terríveis do meu ponto de vista. Eu não estava me sentindo mais merecedora de um amor. Eu estava sentindo o desejo de fazer programa. Porque eu estava me sentindo um objeto, um fetiche, uma boneca que realiza fetiche, especialista em sexo oral e aquela que era mal vista pelas mulheres, porque é a especialista em prazer, com aqueles maridos insatisfeitos de um relacionamento que a mulher não faz direito, a trans é que satisfaz. Oh, que sensação horrível, minha gente do céu. E aparecia esse público, acredita? Os homens tudo casados, me procurando. E quando eu perguntava, mas por que você gostaria? Porque minha mulher não faz direito. Olha que situação. E aparecia, minha gente do céu, apareceu tanto. E naquele momento eu estava até realizada, porque tinha uma sensação de vingança. Eu não fui mal vista? Né? Eu não fui rejeitada? E esse papel era como se fosse uma honra. Até eu viver durante um tempo e perceber que só estava me machucando, me prejudicando. Estava colocando a minha saúde em risco. Aí eu comecei a sentir vontade de fazer programa, porque eu falei assim, oxe, tô fazendo de graça e eu não sou satisfeita, eu não recebo carinho. Eu vou ali, o cara baixa as calças, eu faço um bom trabalho, isso é um trabalho, eu tenho que receber. Nossa, aí foi vindo, mais coisa, mais coisa. Fiz o programa pela primeira vez, não me senti bem, foi horrível, me senti uma escrava. Receber aquele dinheiro foi um peso tão grande. Aí começou a somar, gente, a experiência, né? Isso não tá me fazendo bem. Socorro! E aí eu entrei num processo de depressão terrível. Uma tristeza tão profunda, tão profunda. Eu já estava viciada em droga, já estava viciada em cigarro. O grupo de amigos que eu estava envolvido, olha, só Jesus na causa. E aí eu também já não estava sendo uma pessoa bondosa, minha gente. Era isso que estava me deixando mal. Eu estava mentindo. Eu estava com interesses distorcidos sobre as pessoas. Estava me aproveitando das pessoas. Sabe, eu estava indo para um campo, assim, de uma pessoa muito maldosa, sabe? Cheio de preconceito já estava, assim, muito difícil. Eu estava sendo preconceituosa. Eu estava com pensamentos maus. Estava vendo a vida com os olhos de revolta, sabe? Em 2017 eu escrevi, tá até no meu caderno, eu achei. Eu tava querendo desistir da vida, eu não quero mais. E foi muito difícil esse momento. Foi muito difícil. Mas foi um momento em que eu tive a oportunidade de ouvir pela primeira vez uma sugestão autêntica do meu coração. Eu falei, eu não sou mais isso, porque eu não quero nem por peito. Eu já estava querendo tomar hormônio. Eu falei, o que está acontecendo comigo? Eu não senti esse desejo, o que está acontecendo? E aí essa voz do coração, o amor, falou para mim, é porque você está se identificando. Eu falei, mas quem sou eu? Quer saber? Eu sou um mundo mágico de infinitas possibilidades. Mal eu sabia o download que ia chegar. Foi aí que eu comecei o meu processo de despertar. Foi com as medicinas da floresta, porque veio um desejo, eu preciso de Deus. Depois que eu baixei esse aplicativo, eu sou um mundo mágico de infinitas possibilidades, eu senti, eu preciso de Deus. Só que aí eu falava, não, religião católica não rolou. Religião evangélica também não. E aí uma amiga, naquela época, falou, mana, tem as medicinas da floresta, eu nunca tomei, mas tem um chá lá. Eles falaram que é uma terapia maravilhosa. E mesmo com medo eu fui. E aí foi um contato muito sagrado com essa voz sábia do meu coração.
que me colocou, gente, dentro de um camarim cósmico. A primeira pergunta foi: eu quero saber quem sou eu. Aí a força criativa me perguntou sobre o efeito, né, da medicina sagrada, então a medicina natural, um chá da natureza, que abre a consciência. E eu não sei o que acontece, que você escuta uma voz, mas sem sair do corpo, assim. Eu achei que eu ia tomar o chá e ia desmaiar, e só ia acordar no outro dia, sei lá. E fantasia é uma coisa muito, muito oposta do que eu vivi. Mas foi uma experiência muito natural. Aí eu comecei a sentir, assim, uma coisa boa, sabe? Eu perguntei, como é que eu vou escutar Deus? Aí falava assim, vinha assim, sabe no pensamento? Sabe quando vem um pensamento? Vem um pensamento diferenciado. Ah, eu tô dentro de você, então eu falo através de você. A voz que você acha que é sua também pode ser minha. Só que vi umas respostas muito interessantes. Aí eu perguntei, quem sou eu? Aí a voz falou assim, quem você acha que é? Ai, já achei tanta coisa. Já achei que eu era gay, já achei que eu era andrógeno, já achei que eu era trans. Mas não faz sentido. Aí a força falou assim, você está se enforcando na própria corda que criou. Aí eu, oh. Então, se eu criei, eu posso descriar? Sim. Tá. E agora? Não sou nada disso. Quem sou eu? Aí eu, Posso a só força fazer um, pode. um comentário? Eu Aham. amo que você chama de força Lógico. criativa, porque eu também chamo, né? É um processo criativo, Ah, força criativa. Mas é que essa voz, as pessoas às vezes acham que é uma voz assim. Falo, gente, se não for gentil, desconfia, porque é uma voz muito neutra, né? Que muito. vem, é assim, você tá se enforcando. E é isso, Ah, né? É nesse tom mesmo. É bem só para reforçar isso, que às vezes eu falo aqui, gra... gente, é uma voz muito tranquila, assim, né? Não é uma voz Sim, punitiva. super. E aí ela me colocou para sentar numa mesa, tinha uma folha em branco. Gente, ela falou comigo desenhando. Eu fiquei desenhando intuitivamente o desenho. Aí falava assim, ó, você é minha imagem e semelhança. Então, eu vou me apresentar. Consequentemente, é você. Enquanto isso, eu estava desenhando. Eu sou o amor. Só o amor. E você é exatamente como eu. E o desenho foi essa tatuagem. Vou mostrar. Eu vou só descrever. Tem a imagem da minha forma na época, de cabelo loiro, longo. Aí aqui está escrito o nome de Deus, que é a representação dessa voz criativa, lá na base. E aí o balãozinho é a forma dele, que saiu de dentro do nome para uma forma de coração e entrou aonde? No meu rosto e dissolveu todas as identidades, todos os rótulos. Então já não era mais aquela forma, era só o amor em mim. Aí foi um processo muito longo, assim, de poder viver isso na prática, né? Foram aí 4 anos, praticamente, de contato com essa voz, através da medicina da floresta, que hoje permanece viva em mim, sem a necessidade de tomar ayahuasca, porque já foi feito um processo. E aí, nesse processo, né, um pouco mais consciente da ideia de que todas essas identidades só são formas de pensamentos. Elas só existem enquanto você sustenta ela e que é possível liberar. Então foi feito um descarrego, né? Para mim, o processo com as medicinas da floresta foi um desprogramar, descarregar, desnudar, para enfim transparecer a realidade. É como tirar camadas de uma cebola e a minha essência está lá no centro. Ela é intocável, assim como o céu. Podem passar várias nuvens. Quando a gente olha daqui, parece que o céu está nublado, parece que o céu está ensolarado, parece que está em tempestade, mas o céu permanece intocado. Pode vir a tempestade que for. Posso ser gay, posso vir o sol que for, posso ser trans, mas o meu ser não foi tocado, como o oceano pode se vestir de uma onda com o nome gay, mas ele nunca mudou. E esse foi o lugar que eu fui de encontro, a transparência. E só veio assim. Eu sou a pura bondade, a pureza, uma criança que está brincando com uma força criativa conectada a mim, que é especialista em realizar. Eu não.
eu estou sendo abençoada pela oportunidade de escolher o que eu quiser viver. Essa força criativa me fez como uma criança sonhadora, livre para sonhar, e ela realiza, sem julgar, sem crucificar. E ela me ensinou que o paraíso que eu tanto sonhei também era só um pensamento. Não é um lugar tão distante, porque o céu nem paraíso é. O céu nem inferno é. O céu não é nada. Nenhuma ação é Deus. Deus é a força da ação. É a força, simplesmente é. Qualquer coisa além do eu sou não é Deus. É só uma brincadeira. É só uma brincadeira. E aí, gente, veio a ideia. Tal do camarim cósmico, que surgiu como um atendimento mágico terapêutico dentro do salão de beleza. E aí eu percebi que as pessoas estavam querendo, na verdade, era mudar o personagem. Essa ideia de cortar cabelo era uma libertação da zinhaca, de distorção que ela queria. Só que não funcionava, por quê? Porque a intenção não estava clara. Não havia consciência desse processo. Entende? E aí o camarim cósmico nada mais é do que um processo iniciático de uma modulação do seu ser, da sua frequência, a partir daquilo que você sentir, ativar, desativar, e você entra num novo patamar de frequência, consciente do que é. Então, um exemplo, a experiência que a Andrea foi era uma ativação da frequência do arco-íris. A frequência do arco-íris é novas possibilidades que ainda ela não considerou viver sobre ela, sobre a vida. Então é como se ela recebesse um restart, uma atualização no software. E o arco-íris é a representação de infinitas possibilidades. Então é como se ela tivesse dado uma nova abertura para uma nova onda criativa mais elevada chegasse até ela. E aí aconteceram outras coisas também. Cada cor trazia um poder. O poder da alegria, o poder da coragem. E aí isso foi ativado ainda mais. As células vão se lembrando, eu sou coragem. Essa cor carrega uma ação, coração. E quando toca na pele, é uma frequência que toca no campo, no templo da Andrea. E leva para as células. E as células são completamente obedientes. Por quê? Porque é Deus. Deus só diz sim, gente, o tempo todo. Ele não vai julgar. É prova disso que a gente vive guerra. Deus é bondoso. Você acredita que vocês estão em guerra? Assim será. Até o momento que a gente desperta para a liberdade de que eu não sou nada. E posso ser o que eu quiser. E aí eu tive uma grande ideia de falar, então eu quero manifestar um paraíso dentro de mim. Menina, que ótimo isso! Eu já sinto reverberações. Foi quando eu transformei o meu cabelo de virgem para completamente branco. Então, antes de eu vestir um cabelo, eu vou tomar conhecimento do que o camarim cósmico tem para mim. E aí eu entro na atmosfera do camarim cósmico, que é um tete-a-tete com a força criativa ilimitada. Ilimitada, ilimitada. Por isso que é bom estar no camarim cósmico. Porque, de repente, você vai receber uma intenção muito mais elevada do que a sua mente te sugeriu. A Andrea poderia simplesmente só ativar o vermelho. Porque esse é o máximo da mente dela. Mas dentro do camarim cósmico está disponível o arco-íris. E ela fala, oh, sério? Uau, então beleza! Então estar no camarim cósmico é receber intenções ilimitadas, além do que você imaginou. Então você vem para o camarim, a gente traz o camarim, né, a frequência dele, e aí através de mim, que sou a guardiã, eu sinto o seu campo, sinto a força criativa, e aí a gente vai tendo um diálogo, né? A André ainda não participou do camarim cósmico individual, mas acontece também em grupo, a força criativa vem e se manifesta numa história, num personagem, conta uma coisa, se veste de palhaço, se veste de não sei o quê, e vai trazendo todo um contexto, né? Uma iniciação, uma meditação ativa, como se fosse um teatro, para a pessoa entrar na vibe, né? Então,
é uma experiência de modelação da sua realidade. Então, hoje eu brinco disso, de ser natureza, né? Então, quando está sendo outono, eu me permito ser outono e ser dirigida pela natureza outono, que vai me guiar para uma jornada que eu prefiro que ela escolha, né? E a partir que ela vai intuindo em mim, olha, vamos reconhecer que ainda tem preconceito? Vamos reconhecer. Como eu libero? Corta o cabelo. Imagina a folha seca. Está feito. Como vai se realizar? Não me importa, bebê, nem cocô você fazer. Eu não sei fazer cocô, o cocô já tá pronto, eu só sinto a vontade que não foi eu que mandei, daqui a pouco tá saindo. Nem dormir eu sei, quem dirá manifestar o paraíso dentro de mim? Eu estou escolhendo, a força falou, a fantasia é um cabelo branco, então meu corpo está se vestindo da intenção. A força que realize, tá ótimo, entrego para ela, que é o meu coração, é o poder manifestador. Que mesmo parado, ele está se movimentando. Ou seja, quem realiza é o amor. Né? Então é isso. Esse é o Camaricós, com um pouco da história. Eu gostaria de ouvir de vocês como é que reverbera. Ai, meu Deus, que maravilhoso! Bom, você quase me fez chorar, né? Fiquei aqui segurando, porque eu, né? Porque, ai, André, segura. Eu tava vendo, quando que a Andrea vai chorar? Eu sou muito emocional, assim, eu sou muito emocional e eu acabo mesmo sentindo aí, né, as suas dores, tudo que você viveu e toda essa transformação linda, assim. É aquilo que eu te falei lá, que a gente conversou antes, né? Te convidei para esse podcast numa intenção, você me trouxe outra que reverberou super no nosso coração. E é isso, é assim, é isso, né? Não tem o que falar. Ser, simplesmente ser. Ser o melhor ser humano que você consegue ser, eu, Elu, que é o que a gente tenta passar nesse podcast, a intenção sempre foi essa, de mostrar ferramentas, né? Eu tomo ayahuasca há 10 anos, eu não tomo constantemente, eu tomo a cada 4 meses, mais ou menos, 3, 4 vezes por ano, que realmente me traz aí tudo isso que você falou, né? Acho que a planta, a mamacita, né? A gente chama ela de mamacita, nos traz aí muita conexão com a gente mesmo, da gente se autoconhecer, se compreender e ter essa conexão com esse algo maior, não importa o nome que você queira dar, né? Com o grande espírito, com o universo, com Deus, é uma conexão realmente que eu não tenho palavras para descrever, e eu falo, é só ir lá e passar, e as pessoas morrem de medo mesmo, e eu falo, vai, porque não vai se arrepender, né? Mas é outro assunto isso. Mas o que a gente tenta trazer aqui, que você trouxe com esse seu relato, é que não tem rótulo, não tem minoria, não tem maioria. Se você fizer a sua parte como ser humano, de ser quem verdadeiramente você é, olhando tudo com esse amor pelo outro, pelo próximo e por você mesmo, né? Eu me amo e naturalmente eu tenho amor para expandir. A gente vai transformando o mundo aos pouquinhos, sem julgar, cada um no seu quadrado. Você trouxe os seus pais com tanto amor, dentro do realmente, dentro, eu sou consteladora familiar, né? É dentro do que eles sabiam, querendo sim proteger o filho, né, de tantas coisas. E a gente sabe que é real isso, de tanto preconceito, né, de tanta maldade que a gente realmente existe. Mas quando a gente se reconhece, a gente se coloca nesse nosso lugar, que é único, que é nosso, desse grande todo, a gente, eu falo às vezes assim, eu posso até estar falando uma grande besteira agora, mas eu sinto que quando a gente está nesse nosso lugar de expansão, de amor, a gente não atrai pessoas, a gente atrai o amor. Quando eu estou numa vibração elevada, eu atraio coisas elevadas na minha vida. E você, para mim, você trouxe isso com maestria aqui, e assim, uma honra enorme
ter você aqui com a gente hoje. Arro, eu gostaria muito de deixar claro, assim, uma coisa. Tudo pode. Ó, eu vou pedir uma coisa, Mai, tira seu Aham, microfone, que está dando um pouco de interferência e agora piorou. lógico. Só tira e Calma aí. continua, tá? Que está dando um pouco de interferência e agora piorou. Oi? Isso, Deu certo. melhorou. Deu certo, ficou melhor. Ótimo. Eu gostaria de deixar claro, assim, que dentro do meu mundo e de todas essas experiências muito intensas, né? Tudo pode para mim, porque se foi autorizado pelo Criador, ele tá junto o tempo todo. Então, independente se eu tô vibrando na tal da energia baixa ou alta, eu não tô sozinha nessa. Né? E se ele me fez livre e ignorante também, porque eu passei por uma fase e sou. Eu sei dizer mais que eu não sei do que eu sei. Então, eu não carrego nas minhas costas essa tal ideia de que é negativo errar, é negativo qualquer coisa. Porque eu não tô sozinha. O Criador me fez assim. A minha mente, ela não é inteligente é o suficiente para saber de tudo. E quem foi que me fez assim? Né? O Criador. Então, hoje, a minha relação com ele é o seguinte. Me ajuda? Me ajuda porque a gente não pode ter um relacionamento sério. Eu escolho ter um relacionamento alegre. Alegre. E ele vai se apresentando de uma nova forma, né? Porque antigamente parecia muito com a minha mãe, com meu pai, com toda a religião. E um ponto muito importante da minha vida, muito mais do que escolher quem eu sou, é me despedir desse Deus preconceituoso, desse Deus que criou o céu e o inferno, que também é só uma forma e pensamento. O ápice para mim foi descobrir que Deus também não é real, como esse Deus que eu imaginei. Esse Deus que está... O diretor do sonho também é uma ilusão. Também é uma onda maior guiando as ondinhas menores que estão brincando de evoluir. E que essa tal de evolução também é só uma brincadeira. Né? Então, para mim, foi muito especial assim, poder, através do conhecimento de Vedanta, eu sou muito grata, professor Jonas Mazetti, mestre que me guia. Talvez ele não goste que chame de mestre, mas eu também considero ele como um amigo, como um irmão, e reconheço a humanidade dele, né? Reconheço ele como uma criança que também não sabe, está no papel aí de transmitir esse conhecimento tão sagrado. Eu fui de encontro a essa ilusão de Deus. Esse Deus que está no céu. Não tem ninguém no céu, meu querido. De verdade, está dentro. Eu estou no sonho desse sonhador que foi criado pela força que simplesmente é eterna. A força que é eterna é o oceano. E os personagens são ondas. Né? Então, essa força eterna, ela é livre. Ela não tem nenhuma ação. Ela simplesmente é nenhum nome. Então, se eu falar, ai, Deus com o nome Ishvara, Ishvara é ilusão, que é sustentado pelo Deus de todos os deuses, que não tem nenhum nome, não tem nenhuma forma. É como se eu falasse assim, esse Deus é a substância, o barro, né? Que pode ser pote de barro, colher de barro, casa de barro, mas o barro em si a gente não dá para conhecer. Então, nenhuma experiência vai me levar a conhecer Deus. Porque é substância. A água, ela é fluida, né? Ela pode ser copo, ela pode ser garrafa, ela pode ser balde, mas conhecer a substância da água não dá. Se você falou, a água é H2O, lá dentro tem outra, que tem outra, que tem outra. Então eu já falei, eu largo a mão de querer conhecer esse tal Deus. Deus é tudo.
Se ele é barro, tudo que é de barro é Deus. E aí eu falei, então quer dizer que eu posso modelar Deus também? Óbvio, uou! Então, Deus que me guia é o meu noivo. E ele é um palhaço, brincalhão, profundamente bondoso, amoroso, prazeroso. E eu estou num relacionamento leve, feliz com ele. Meninas do céu, babado. Rolou até casamento no Casal Flow, de surpresa. Rolou lua de mel, de diferentes formas. E eu percebi que naquele momento eu fiz um voto de amor próprio comigo mesmo. E casar para mim com o invisível foi me apaixonar pela vida por completa. Então, para mim, foi o ápice do ápice. Além de desconstruir esse tal personagem, foi desconstruir esse tal Deus. Aí a realidade mudou. Totalmente. Porque aí, falei, o que adianta eu deixar Deus escolher quem eu sou, sendo que esse Deus é um Deus preconceituoso, que castiga, que é rígido, que é sério? Não vai adiantar nada. Porque aí eu estava me desconstruindo e as ideias que estavam vindo não eram ideias tão elevadas. Mas depois, quando eu destruí a forma de Deus antiga, escolhi internamente o que o meu coração estava me guiando, aí a vida mudou completamente. Então, assim, tudo pode, né? Tudo pode porque quem é que faz em mim? Quem é que autoriza essa tal ignorância, que eu não sei como começou, porque se é ignorância, realmente a gente não sabe, né? Mas quem autorizou o personagem chegar a começar ou não sabendo, e a partir dessa configuração de não saber, eu escolhi ser gay porque eu não sabia quem eu era. Não estava, na época, descobrir. Então, o que eu quero dizer é, fiquem tranquilos, meus queridos, que independente de quanto personagem enraizado vocês têm, de quantos rótulos, existe uma permissão para vocês serem isso. E quando vocês estiverem prontos, assim como uma semente estiver pronta para o seu florescimento, e todo mundo vai florescer, porque isso é um destino do amor incondicional. O amor incondicional não trouxe ignorância para castigar a gente. É só uma brincadeira, é só uma história. Porque é muito fantástico a recordação. Você despertar é muito gostoso. É muito legal. Então, acho que esse Deus me contou assim, eu te fiz ignorante, eu te fiz esquecer, porque é um êxtase se lembrar da sua natureza. E não para por aqui, porque eu estou soltando aos poucos. Eu sou um Deus de surpresa, não dou spoiler. Mas eu sou muito amoroso. Prova disso, eu te coloquei no seu inferno, nas ilusões mais profundas do seu ser, ao ponto de você achar que era gay. E hoje, eu levei. Eu sou o vento que trouxe, eu sou o vento que levo. Então, Mai, como tudo isso foi possível? Não sei. Mas eu sei que quem faz é o mesmo que germina a semente da natureza, é o mesmo que traz o sol. E se eu perguntar para vocês agora, meus queridos, como é que o sol chega? Eu não vou saber responder. Se vocês souberem, vocês podem me escrever no meu Instagram. Como é que o sol chega? Vocês precisam se preocupar se vai amanhecer ou vai anoitecer? Então eu digo para vocês, essa tal liberdade é o nosso destino, meus amores. Essa tal felicidade já está dentro e o florescimento já está acontecendo. Tudo está em movimento. Essa lei da impermanência, ela é sagrada, porque o que você está sendo hoje, mesmo que aí em casa não esteja bom, mesmo que depois de ouvir a minha história, vocês podem estar pensando, eu queria muito sentir isso, ter essa alegria, eu vou te dizer, está chegando, porque tudo está em movimento, né? Então, isso que você está sentindo agora que não está bom, vai passar, porque isso é uma lei. Então, a lei do amor incondicional, ela nos protege, né? Nos protege. Então, eu sou muito honrada por poder estar compartilhando tudo isso e é muito sagrado essa jornada, esse caminho da beleza, esse caminho do retorno à profunda essência, né? E a recordação de quem nós somos por natureza é uma longa jornada, não sei quanto tempo, infinito. Espero mesmo que seja infinito, porque está sendo muito bom ser presenteada com
toda essa vivência extraordinária e envolvente da Terra. Eu sou muito grata e hoje o meu maior trabalho é sempre fazer uma renovação de votos todos os dias. Eu escolho a vida, porque muito tempo eu estava escolhendo, eu não quero mais viver, cansei de viver, não aguento mais, e isso é uma frequência que vai destruindo o nosso corpo, vai deixando a gente doente. Então, uma dica que eu poderia dar é pronuncie aí em voz alta, eu escolho a vida 3 vezes. E mesmo que você não sinta, intencione escolher a vida. E se for mais difícil, você lança uma pergunta: Deus, por que eu escolho a vida? E solta. Isso está reverberando muito bem em mim, né? Então, uma dica boa aí para vocês, devem estar pensando, meu, que pessoa muito louca, mas que demais poder escutar essa história. Quero ser assim. Escolha a vida e tá ótimo. Não precisa fazer muita coisa, que a gente não faz, na verdade, né? Lindo, Mai, encerrar com essa dica, perfeito. E eu queria reforçar aqui tudo que a Déia falou nesse final, né, e que você trouxe, essa relação com a palavra mesmo, Eu incondicional, tirei o né? fone e não tô te escutando. Como é que eu Ai, tudo faço bem. agora? Agora, acho que volta o fone. Calma aí. Vamos esperar a Mai Fala. colocar o fone. Estou falando, tá me ouvindo? Acho que ela não tá ouvindo. 1 minuto para os comerciais. Roda a vinheta. Falem aí, gente. Convites, Então, vai. Falem é aí, só convites. Convites para evento que vocês têm enquanto eu resolvo isso. Comerciais em 3, 2, 1. eu só vou realmente, trazer aqui essa questão do amor incondicional, né, que a gente às vezes fala: "Ah, é amor incondicional", e não presta atenção que é sem condições, né, e o sem condições é a desconstrução, que a Mai trouxe nessa fala final, assim, como é difícil para a gente desconstruir e deixar aí, né, construções antigas da sociedade, que a gente está vivendo mesmo no dia a dia, é difícil, não é fácil. Né, tipo, pensar nessa questão que a Dé falou de minoria, maioria, mas é um pensamento diferente, desconstruído e que começa a embasar muitas coisas, até que isso se dilui, e a gente começa a ficar cada vez mais: "Ah, tudo bem. Ah, tá acontecendo isso, mas tá, ok, próximo, né, estou escolhendo a vida, estou seguindo, estou fluindo". Então não é assim automaticamente, desconstrói e não, e tá tudo bem ouvir e falar: "Nossa, nada a ver", mas é observar isso na sua vida. Onde é que dá para desconstruir um pouquinho? Onde é que você está colocando muitas condições para ser, para se comparar com o outro, né. Então achei lindo, lindo, lindo o seu relato, Maia, porque não é só da sua história, né, a gente vê isso em qualquer pessoa, aquele momento que a gente está no grupo e fala: "Estão falando isso, então eu sou isso". Aí chega lá e fala: "Não, não sou isso". E aí começa a tentar se encontrar no outro, né, antes de se encontrar e se encontrar com esse algo maior, assim, que não necessariamente é maior de elevado, mas que é essa reverberação, que você falou tão belamente como o oceano, né. Achei que o mar foi uma escolha assertiva para resumir isso, essa frequência, né, essa continuidade, enfim, e não uma evolução necessariamente. É isso, né, Déia? Acho É que a isso, a gente gente encerra. finaliza, a gente encerra, né, com essa dica maravilhosa, com essa sugestão, né, que traz essa compreensão do que eu sempre trago para vocês com a constelação. Eu digo sim à vida, exatamente como ela se apresenta, sem nenhum julgamento. E quando eu estou aberto a isso, a coisa flui, é como mágica, é um processo, não é simples, mas é possível. Estamos aqui as 3, mostrando hoje que sim, é possível. Então, ficamos aí. Ai, muita gratidão. Sim, gratidão. É super possível dizer sim para a vida quando a gente sente que ela está se perdendo. Então, eu preciso agradecer profundamente. Tive um encontro com a morte, que foi uma sala escura, tudo foi apagando como uma borracha do meu observar. Eu acredito que o eu sou, a parte mais pura, livre da forma, é o meu olhar para a vida. Ele se mantém imutável, né? Ele assiste, inclusive, a mente. Então, sumiu tudo. E aí foi um desespero, porque
esse cenário tão belo, né, gente? Essa terra tão bela foi totalmente apagada do meu observar. E é como se a vida não existisse mais, porque por enquanto a vida, para o meu observar, é isso que está sendo criado. E foi muito triste ver a borracha sendo apagada. E ali eu pedi para voltar. Mas voltar não no sentido de que eu estava morto, porque eu mesmo não morro. O eu sou, o oceano, é aquilo que, né, a gente falou, está sempre presente. Mas as ondinhas, as formas de ondas, todas foram para dentro do oceano. Pô, tava tão bonita essa configuração, cara. Tava tão ótimo esse filme. Aperta o play de novo. E esse apertar o play só veio essa coisa do desejo de apertar o play novamente para as imagens voltarem quando eu senti a sensação de não ter mais elas. Por isso que hoje eu consigo dizer, eu escolho a vida. Então é tão necessário quanto a gente ir para as nossas profundezas, né? Ir para as sombras, passar por essas dificuldades e viver uma pandemia, que depois de uma pandemia, a gente consegue dizer com mais força, eu escolho a vida. A gente consegue agradecer muito mais. A gente consegue se esforçar um pouco mais para dar um abraço mais sincero, para olhar no olho do outro e ver ele como ser humano. Depois de um tempo desse, então é tão importante quanto a tempestade. Para a gente, quando olhar para o sol, falar: ai, que saudade de você! Nossa, eu falei que saudade para o sol! É um amor crescendo. Então eu agradeço muito todas essas trajetórias e hoje eu consigo dizer um pouco melhor, mais fervoroso, eu escolho a vida justamente por toda essa história que eu vivi. Gratidão, seres. Gratidão a vocês, meninas, a esse podcast maravilhoso, pela oportunidade de me ouvir. Que bom poder relembrar tudo isso, nossa. E a vida contou de uma forma muito interessante, que eu vou ter como material para a pessoa falar, conta a sua história, ai, já tem gravado, que eu achei que foi ótimo. Gratidão, viu? Gratidão, meu amor. Gente, para quem quiser conhecer um pouquinho da Camarim Cósmico, como do trabalho da May, eu vou deixar aqui tudo, né, abaixo desse podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube e no nosso Instagram. Vocês conseguem acessar todas as informações dela, segui-la no Instagram, né? E a gente vai passar ali todas as informações. Só falar com a gente. Um beijo! Tchau, tchau! Até o próximo episódio.